Bom dia, meus amados. A minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Hoje, 20 de novembro de 2024, quarta-feira. Vamos continuar aqui meditando na palavra de Deus. O nosso texto hoje é Lucas, capítulo 10, versículo 20. O texto diz assim: Não vos alegreis porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. O contexto do capítulo 10, Jesus chama 70 discípulos, manda de dois em dois e dá autoridade a eles sobre enfermos, demônios. E eles vão, Jesus manda eles irem de dois em dois. E os discípulos voltam muito alegres, né? E vão apresentar um relatório a Cristo. Tá certo? No versículo 17, diz que os discípulos disseram: "Oh, Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem." Aí, dentro desse contexto, onde Jesus deu autoridade aos discípulos para curarem, expulsarem demônios, fazer essas coisas, fazerem milagres, Jesus chama a atenção para algo importante com relação à missão de Cristo e com relação à vida eterna. O versículo 20 começa dizendo assim: Não vos alegreis porque os espíritos se vos submetem. Ora, Cristo, ele tem dado autoridade sobre os discípulos, porque o texto vai ensinar sobre isso, sobre enfermidades e demônios. Então, o que Cristo está assim, quando ele diz, não vos alegreis por essa razão, porque os espíritos se vos submetem, o que Cristo está ensinando é que tem um tipo de alegria que, com relação a Cristo, à obra de Cristo, ao reino de Cristo, ela é uma alegria falsa, tá certo? Claro que nós temos alegrias pelas coisas boas do mundo e tal, natural, coisas boas, justas, honestas, corretas, tá certo? Se tivesse dinheiro aqui, eu ia já à praia, que é maravilhoso, tá certo? Não tem problema nenhum, alegrar-se com as coisas boas. Mas os discípulos voltam alegres porque os espíritos se vos submetem. E Cristo vai dizer que eles não devem se alegrar por isso, porque os espíritos se vos submetem. Então, essa expressão, ela vai demandar, ela vai nos ensinar de que a razão de expulsar demônio, de curar alguém, ela vem de uma autoridade dada por Jesus ao discípulo. E aí o discípulo que entender isso, ele não tem razão para se alegrar disso, não. Ele tem motivo para glorificar a Deus, quer dizer, vai alegrar-se para glorificar a Deus, não pelos espíritos se submeterem. Porque os espíritos se submetem por causa da autoridade dada por Deus. Dá para entender isso? Para que o discípulo não tenha arrogância. Ora, eu levantei a mão e o outro caiu. Não sei que a pessoa está ganhando com isso, tá certo? Então, quando ele diz não vos alegreis com isso, que a autoridade é de Cristo, nós devemos nos alegrar com essa autoridade de Cristo e devemos nos alegrar e glorificarmos a Cristo por isso mesmo. Jesus chama atenção para isso por causa do ego do ser humano, tá certo? Os discípulos chegam cheios de alegria, eles até se esquecem que quem tinha dado autoridade era Cristo, eles pensam que é pelo nome deles. Isso acontece ainda nos dias de hoje, tem muita gente aí pensando que é por causa dele, não. É por causa da autoridade de Jesus, da misericórdia, da bondade de Jesus, tá certo? Então, essa alegria, não vos alegreis por isso, eu digo que essa alegria é falsa. Nossa alegria não é por expulsar demônio, não é por curar alguém. Mas aí Jesus vai dizer qual é a razão da nossa verdadeira alegria. O texto vai continuar dizendo assim: alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Amém. Essa aqui, Jesus expressa aqui qual deve ser a verdadeira alegria do crente. Não é que nós não nos alegramos pelas coisas boas, tá certo? Quem torce Fortaleza aí tá alegre porque tá bem, né? Ceará também tá quase subindo. Não é que nós não venhamos nos alegrar pelas coisas que você gosta, que são coisas boas, justas e honestas, tá certo? Mas a verdadeira alegria do crente, do genuíno crente, é por ter convicção de que seu nome está escrito no céu, ou seja, tem direito à vida eterna com Cristo pela fé em Cristo. Amém? São essas duas coisas.
Jesus fala da autoridade e depois ele diz: não se alegre porque os espíritos se submetem. A alegria de vocês deve ser porque o nome de vocês está escrito nos céus. Por que Jesus diz isso? Porque aqueles discípulos tinham crido em Jesus, tá certo? Tinham uma fé em Cristo. Agora, uma pergunta, né? Como escrever o meu nome nos céus? Pegar uma caneta, desenhar um céu? Como escrever o meu nome nos céus? Olha, mano, Jesus veio para salvar a pessoa, para remir a humanidade do pecado original, para ligar o ser humano novamente com Deus. Essa foi a razão que Jesus veio. Ele dá autoridade porque para mostrar que ele tem autoridade e os discípulos, em nome de Jesus, também têm autoridade sobre espíritos imundos, é para mostrar a autoridade e o poder de Jesus sobre todas as coisas. Mas como é que eu escrevo meu nome nos céus? Eu vou ler aqui Mateus 10, 32, 33, que Jesus ensinou assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. 33. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. É dessa forma que você escreve seu nome no livro dos céus, no livro da vida. Tá certo? Lá em Apocalipse está dizendo, lá em Gênesis também diz, livro da vida, tá certo? Livro dos céus. É por crer, é por confessar a Cristo como seu Senhor e Salvador. Olha, vou só fazer uma recomendação. Não se impressione com os que curam, tá certo? Não se impressione com os que expulsam demônio, não se impressione com os que fazem milagres. Essas coisas você vai encontrar em qualquer ambiente de espiritualidade, tá certo? Então, não é por fazer milagre, é por crer em Cristo que você tem seu nome escrito nos céus. Eu vou lhe convidar a ler Mateus 7, do 15 ao 23. Jesus vai dar uma orientação sobre os falsos profetas. E ele vai dizer, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, querido, o genuíno crente, o milagre pode nem acontecer, mas ele tem a convicção da salvação em Cristo Jesus. Isso, e por essa razão, por confessar a Cristo, o nosso nome está escrito nos céus. Amém? E eu sinto muito, no céu não tem apagador de nome não, tá certo? Depois que registra, pela fé exclusiva em Cristo, está registrado, porque o preço foi o sangue de Jesus. Amém? Essa breve reflexão, claro que nós nos alegramos por coisas boas, naturais, mas a nossa alegria plena é por termos essa convicção, é por confessarmos a Jesus e saber que o nosso nome está escrito nos céus. Deus te abençoe. Tenha aí uma boa quarta-feira. O Senhor seja contigo, abençoe a tua casa, a tua vida, em nome de Jesus. Amém.